Bom, eu adoro observar a história de um filme. Eu acho que tudo começa no roteiro. Então, esse é o ponto-chave, é o ponto interessante quando a gente vê uma história que a gente se interessa. Porque sem história não tem filme, sem roteiro não tem filme. E aí você vai analisar o que é o roteiro, né? O roteiro, ele começa com o argumento é a ideia do que é aquele filme. E aí você tem uma sinopse, um desenvolvimento daquela história. E a história, ela é desenvolvida por partes, ou seja, os personagens dessa história são construídos no roteiro. Então, quem é, o nome, a personalidade, onde mora, quantos anos tem. Então, são vários elementos que vai construir aquele personagem, vai dar as ferramentas que o ator ou a atriz precisam para dar vida para esse personagem. O personagem pode ser o quê? Pode ser tudo. Pode ser uma pessoa, pode ser um alienígena, pode ser um ser sobrenatural, entendeu? O que a imaginação criar. Tudo é possível. No cinema nada é impossível, tudo é possível. Mas um roteiro precisa ter lógica. Então, quando você tem uma história que vai ser contada para o cinema, então você tem um roteiro que ele vai pegar aquela história. Um exemplo, vou dar um exemplo assim, simples. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é uma história clássica dos irmãos Grimm. E aí você tem uma história que todo mundo conhece, que ela vem através dos tempos. Ela vem dos livros. Ou seja, você já vai adaptar. Você pode adaptar para o cinema N vezes. Cada roteiro pode ter uma forma diferente de contar aquela história que todo mundo já conhece. Mas a versão X, a versão Y, vem do roteiro. Então vamos lá. A gente vai avaliar a construção de como essa história vai ser contada, de como esses personagens são criados e desenvolvidos. E às vezes é aí que a gente identifica para nossa, mas esse personagem tá estranho, esse personagem tá meio raro, esse personagem não é assim, né? Não é assado. Então, as pessoas comentando muito isso. Ah, o personagem é assim, sabe? Você pode ter N versões e você pode ter uma recriação, né? Então, você pode criar um filme baseado em, que é um tipo de narrativa de roteiro que é interessante, né? Você pega a ideia e desenvolve uma nova história em cima dela. E você pode simplesmente fazer fielmente o que é o conto que está no livro. É mais difícil? Às vezes é. Mas te garanto que se você fizer fielmente como está no livro, vai agradar o público do livro. Mas você tem N possibilidades que a narrativa do roteiro pode te dar. Então vamos trabalhar. A Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Grimm, é uma historinha que consiste em uma menina que mora num vilarejozinho, a mãe pede a ela que leve uma cesta de lanches para a avó. Ela fala, vai pela estrada, não vai pela floresta. Pela floresta, o caminho é mais curto, mas é mais perigoso. Né? Então ela chega, ela desobedece a mãe, vai pela floresta, lá ela encontra o lobo, desenvolve lá uma conversa, o lobo corre para chegar antes da Chapeuzinho na casa da avó. Ou seja, essa historinha todo mundo conhece. Mas aí eu vou pedir para que você, né, imagine agora, essa estrutura. Como seria Chapeuzinho Vermelho contada pelo Quentin Tarantino? Você tem um roteiro, e aí você tem um diretor que tem um estilo, numa pegada mais de ação, que trabalha com o grafismo, os exageros, e aí você tem uma Chapeuzinho Vermelho aí de ação, tipo Art Bomber, né? Aí você vai pegar Chapeuzinho Vermelho e vai dar na mão do Woody Allen, que é um diretor focado mais para textos. É muita conversa entre eles. Você não vai ter o mesmo Chapeuzinho Vermelho do Tarantino, né? Vai ser uma DR lá da Chapeuzinho com o lobo, com a avó, com o caçador, né? Vai ter um desenvolver de conversa. Então você tem um outro tipo de filme. E aí você pega esse mesmo Chapeuzinho Vermelho e dá na mão do Steven Spielberg. Você vai ter um filme de fantasia. Na verdade, você pode ter N coisas na mão do Spielberg, porque ele é o único diretor na história do cinema que já fez quase todos os gêneros. Então ele pode viajar na fantasia, ele pode ir para um filme de terror, ele pode ir para uma ação, uma aventura, ele gosta muito de aventura, então provavelmente vai ser uma aventura aí essa jornada da Chapeuzinho.
Aí você pega o Chapeuzinho Vermelho e vai dar na mão do Tim Burton. O Tim Burton vai dar aquele toque que só ele tem uma estética, eh que é do expressionismo alemão. Então, a gente precisa entender como funcionam essas narrativas, para cada gênero, para cada diretor, para cada roteirista, para cada desenvolvimento de personagens, se é uma adaptação de uma coisa que já existe ou se é alguma coisa criada. Quando o roteirista cria personagens e histórias completamente novas, que você não tem referência nenhuma, ele tem uma liberdade muito maior. E o filme começa a crescer muito mais, porque você não tem referência nenhuma. Então você não pode falar, esse personagem não é desse jeito. Porque é uma coisa criada, é nova, né? Então, isso tudo pesa quando a gente vai avaliar um roteiro. Se ele é adaptado, se ele é original, se ele está dentro do gênero certo, se os diálogos funcionam. Se os diálogos mudos também funcionam, e aí a gente consegue desenvolver o resto do filme. Porque essa é uma parte que a gente tem que falar logo no início de cada crítica que a gente faz. O roteiro, a construção de narrativa, a construção de personagem, o desenvolvimento da história. E aí sim, a gente vai continuar a escrever uma crítica com muito mais qualidade. Beleza.